Bom sábado, irmãos. Tá fraco. Vou fazer diferente. Tentar mais uma vez. Feliz sábado a todos. Assim tá melhor, bem melhor. Um feliz sábado também para todos os nossos irmãos que vieram aqui esta manhã, as visitas, os irmãos que se encontram conosco. Que Deus os abençoe e que possam sair daqui felizes hoje por terem visitado a casa do Senhor, que foi a melhor escolha que fizeram hoje para vir aqui esta manhã. Também quero dar um feliz sábado a todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Não sei onde é que você está, em qualquer lugar por esse mundo afora. E talvez aí ainda não seja sábado onde você se encontra, mas um feliz sábado para você também. E que Deus os abençoe grandemente. Eu queria dar um pequeno anúncio aqui para a igreja, que hoje, às 2h30 da tarde, terá uma reunião dos desbravadores. Então, os desbravadores que estão por aqui, que se encontrem hoje na igreja de Ashfield, ok? Na igreja de Ashfield, na outra igreja, na igreja australiana. Portanto, os desbravadores terão uma reunião lá. Também todos os que estão aqui são convidados hoje para estarem conosco após o culto para o almoço. Temos um almoço em convívio e aí então todos estão convidados para estar conosco no almoço. Agora um aviso muito importante. Próximo sábado, dia 1º de março, não vão me esquecer, ponha na sua agenda, Santa Ceia. Teremos a Santa Ceia no próximo sábado, 1º de março. Seguido da Santa Ceia, teremos o almoço também em convívio, novamente com os irmãos. E à tarde, o JA, o famoso JA, Jovens Adventistas, teremos o programa à tarde. E também, no último dia, teremos, já vou apresentar para os irmãos, o pastor Rui Bastos. Ele vem de lá da igreja da Ilha da Madeira. Cadê os madeirenses aí? Então, cadê? Aí, pastor, tá vendo? Viu? Quantos madeirenses tem aí? Então, seja bem-vindo, pastor. Daqui a pouquinho o pastor André vai falar mais sobre ele. Então, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, viu, pastor? Principalmente os madeirenses, você viu aí, hein? Então, nós vamos colocar na nossa agenda, não esquecer, no próximo sábado, a Santa Ceia. Tá bem? Vamos nos colocar de pé agora e fazer uma oração para a gente continuar com o nosso louvor ao Senhor. Senhor, bom Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por ter nos trazido hoje até aqui, na sua santa casa de oração, para que nós pudermos louvar e engrandecer o seu nome. E também, Senhor, para agradecer as bênçãos que tu tens dado a cada um de nós, aos nossos familiares, aqueles que tu ouviste as nossas orações e tens curado. Que muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer do fundo do nosso coração por tudo isso que tens feito. E agora, Pai, nesse momento, nós queríamos que o Senhor derramasse o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que nós colocássemos os nossos pensamentos em Ti, pelo menos nesta hora que se segue, para que possamos sentir a Tua presença e aliviar os nossos corações. Dá-nos a Tua paz, Senhor, dá-nos o Teu amor neste momento. Te agradecemos por Jesus, nosso Senhor. Amém. Vitorioso. Quem gosta? Quem gosta? Todos nós gostamos de ser vitoriosos. Não é bom que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus? Não é bom? A primeira música que vamos a cantar é Vitória em Cristo.
bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi seus gemidos, de seu sangue nos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Em paz e alegria raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi que ele cura, sim, a todo que o procura. Que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Pulei, clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Em paz e alegria raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória para os redimidos por Jesus na resplendente luz de anjos lá cantando e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar e então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Em paz e alegria raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. E agora nós vamos pôr de pé e cantar o hino lema dessa semana, Eu Me Entrego. Hoje eu entrego todos meus temores, todas as doenças espirituais.
Obrigado. Podem se assentar. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Eu tenho algo para te contar hoje. Vou te contar uma história. Olha. Quem é esse homem? Ele está vestido de quê? De soldado. É, muito bem. Você conhece alguma história da Bíblia que tem soldado? Quando Jesus morreu. Ah, muito bem. Então eu vou contar uma história para vocês que tem um soldado. E essa história é mesmo quando Jesus morreu. Porque quando Jesus morreu, tinha um homem bem rico chamado José de Arimateia. E ele tinha um túmulo. E era o túmulo dele, que era que nem uma caverna, que tinha uma pedra gigante que cobria a porta. E foi lá onde eles colocaram o corpo de Jesus. E o que aconteceu foi que os fariseus, eles lembraram que Jesus, quando ele estava vivo, falou que depois de 3 dias, que ele ia ressuscitar. Aí eles foram para Pilatos, que era o governador. Chegaram, Pilatos, Jesus falou que depois de 3 dias, ele ia voltar a viver de novo. Então, é melhor você colocar soldados lá no túmulo, porque depois de 3 dias, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que os discípulos vão chegar lá e eles vão falar, eles vão roubar o corpo de Jesus. Então, bota os soldados lá. Aí tinha os soldados com a espada, com o capacete. Vamos perguntar para esse soldado se ele estava lá naquele dia. Excuse me, senhor, você estava lá naquele dia? Sim. Ele estava lá, guardando o túmulo de Jesus. E você pode dizer o que aconteceu? Tenho ordens para não falar o que aconteceu. Tá bom, desculpa, senhor. Ele não pode contar, mas eu te conto o que aconteceu. Ele deve estar com vergonha do que aconteceu ou com medo. Ele está com medo do que aconteceu. Sabe por quê? Porque foi assim. De repente, apareceu uma luz. E a terra tremeu. E um anjo apareceu, todo de branco, uma luz bem brilhante e a roupa bem branca. E os soldados que estavam lá, eles ficaram surpresos, porque o anjo falou assim: Jesus, filho de Deus, seu pai te chama. Aí sabe o que o anjo fez? Aquela pedra gigante precisava de 2 homens para abrir ela. Ela era muito pesada. Mas só que o anjo chegou lá, puxou a pedra e ela saiu tão fácil, abriu a porta. E Jesus saiu dali e falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aí sabe o que aconteceu? Soldados ficaram assustados e eles fugiram. Os soldados ficaram com medo do anjo que apareceu e de ver Jesus voltando à vida, que o soldado fugiu. Né? E o que aconteceu é que Jesus, ele voltou, ressuscitou e ele foi para o céu. E Jesus tinha dito que ele ia voltar e viver novamente. E ele prometeu e aconteceu. E tem outra promessa que Jesus fez. Quando ele foi para o céu, ele falou que ele ia Voltar.
Isso aí, ele falou que ele ia voltar. Então, se Jesus prometeu que quando ele morresse, ele ia voltar e voltou, então se ele prometeu que ele vai voltar de novo, você acha que ele vai voltar? Sim, ele vai voltar novamente. E a gente está esperando Jesus voltar. Ele sempre faz o que ele prometeu. Tá bom? Vamos orar a Deus então. Pai do céu, Querido Papai do Céu, obrigado obrigado por Jesus ressuscitar. por Jesus ressuscitar. E obrigado E obrigado que ele vai voltar que ele vai voltar para nos levar para o céu. para nos levar para o céu. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. Maravilhosa história, não é? Bem, os momentos agora vamos devolver a Deus um pouco daquilo que Ele nos dá. Os diáconos vão recolher os dízimos e as ofertas e vamos lembrar, principalmente os pais, incentivem suas crianças a trazer a sua oferta à casa do Senhor. Então vai ficar o diácono aqui e nós vamos fazer isso sempre, não é só hoje. Vai ser sempre. O diácono vai ficar aqui na frente e as crianças virão primeiro colocar ali as suas ofertinhas. E depois, então, faremos a coleta dos dízimos e das ofertas. Tá bem? Vamos baixar nossas frontes e orarmos, agradecer a Deus por essas dízimos e ofertas. Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por o privilégio de podermos desfrutar das tuas bênçãos e através delas, Senhor, poder doar e
trazer à tua casa essas ofertas, estes dízimos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá tudo que nós temos na nossa vida. E por esse momento, por esse motivo, nós sentimos do nosso coração que devemos trazer aquilo que te pertence à tua casa. Abençoa todos aqueles que doaram, Senhor, que não venha a faltar nada nos seus lares. Que o teu Espírito continue com eles, Senhor, e que possamos fazer sempre a tua vontade até que Jesus venha. Em teu nome te agradecemos. Amém. Vamos ter o privilégio agora de louvar mais uma vez. Vamos colocar em pé. Hino de número 14. Vamos nos unir em louvor e adoração ao nosso Deus. Hino de número 14. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados verde mar. Aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Com esse mesmo sentimento de louvor e adoração, aqueles que puderem, convidos para que possamos nos ajoelhar e ter uma palavra de oração, então. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, a alegria, o privilégio de, nesta manhã de sábado, podermos separar esses momentos para estarmos aqui, não apenas desfrutando dessa comunhão uns com os outros, esses momentos de confraternização, mas, acima de tudo, Pai, da comunhão contigo, das tuas bênçãos, da tua presença e de tantas coisas, Pai, que tu queres nos conceder durante esses momentos. Colocamos a nossa vida à tua disposição, pedimos que teu Espírito Santo, de maneira impressiva, de maneira poderosa, venha trabalhar em nossa vida, para que possamos compreender a tua palavra e a tua vontade. De uma forma especial, abençoa o pastor Rui Bastos, que é um instrumento que tu escolhestes para apresentar a tua palavra a todos nós que aqui nos encontramos. Não apenas, Senhor, ilumine-o com teu Espírito, mas trabalhe em nossa vida, para que de maneira muito disposta possamos receber a tua palavra. Esteja conosco e que nesta manhã, ao final deste culto, possamos todos sair daqui com a plena convicção de que tivemos um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, um bom dia a todos e um feliz sábado. Que bom vê-los, amigos, pessoas que ainda não conhecemos, alguns que nos visitam nessa manhã. Sejam todos bem-vindos, alguns que viajaram, que voltaram, não é?
ali o Rubem, a Tanandra, que bom revê-los aqui na igreja mais uma vez. Mas a minha alegria é uma alegria especial, viu? Eu queria dizer que não apenas os madeirenses, mas eu estou muito feliz, não é? A receber o pastor Rui Bastos, não apenas na igreja, mas em minha casa, tê-lo essa semana comigo, é uma ocasião muito especial. Porque nós temos um laço muito grande, nos conhecemos há 25 anos. Né? Chegamos juntos no seminário aos 18 anos de idade, éramos os bebês da turma, né? Os mais novos da turma. Fomos vizinhos de quarto durante ali 3 anos no internato. Ele morava no quarto e eu morava no quarto ao lado. Né? Então, um bom convívio. A vida nos levou por caminhos diferentes. Passamos muitos anos sem nos vermos, mas quando nos encontramos no aeroporto quinta-feira, eu brinquei com ele dizendo, parece que foi ontem, não é? E a gente tem aí uns 20 anos para colocar em dias de conversas e bate-papo, não é? E já conversamos muito. Tem sido para mim uma alegria muito grande recebê-lo. E não apenas recebê-lo, mas ver a maneira como Deus conduziu a sua vida, a sua família, o seu ministério, a bênção que ele tem sido pelos lugares onde tem passado. Então, essa é a nossa alegria maior, né? E olhando um pouquinho a biografia do pastor Rui, eu estava percebendo e digo, olha, todo mundo vai se identificar com ele, né? Porque nascido em Moçambique, né? Então tem ali a origem na África. Crescido em Portugal, né? Foi para o Brasil e estudou no Brasil. Casou com uma gaúcha, morou em São Paulo, então, né? E voltou depois para Portugal, onde trabalhou vários anos ali em Portugal, e agora está na Ilha da Madeira. Então, de uma certa forma, todos nós aqui nos identificamos um pouco com a experiência do pastor Rui Bastos, e eu agradeço a Deus que conduziu todas as coisas para que ele pudesse chegar aqui e termos uma semana juntos. Tá? Eu agradeço a sua disposição, sei que não é fácil deixar a família, deixar o trabalho, organizar a agenda, mas a nossa gratidão como igreja, pela sua disposição em atender o convite, e eu tenho certeza que será uma semana muito abençoada, que Deus usará de maneira poderosa. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical, e logo em seguida, então, o pastor Rui estará com a palavra. Quero lembrar a igreja que a partir de amanhã as reuniões serão às 7h30 da noite. Tá? Então, todas as noites, de domingo até a próxima sexta, todas as noites às 7h30 da noite. Programe-se, faça um esforço extra. Eu sei que vai exigir algo extra de você, mas faça dessa semana uma semana diferente. Não temos muitas no ano, são 2 semanas. Priorize estar aqui para adorar e louvar ao Senhor. Que Deus abençoe a todos.
always hunger for. Our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hungered for. Our hearts always hungered for. Muito bem. Estou muito feliz de poder estar aqui convosco. É uma oportunidade muito especial que Deus, na sua grande misericórdia, me concedeu de poder estar convosco. Estou muito contente, sinto-me honrado por poder conhecer algumas pessoas novas que vamos ter a oportunidade de conviver um pouquinho durante esta semana. Sinto-me muito contente de poder encontrar alguns amigos que já não vi há algum tempo. Alguns membros da minha igreja, alguns irmãos e amigos que tive a oportunidade de conhecer noutras alturas, não é? Noutras passagens do ministério. Meus queridos irmãos, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E Ele dá-nos oportunidades fantásticas de podermos nos conhecer uns aos outros, mas sobretudo de podermos no amor de Cristo, estreitar laços que haverão de ser finalmente bem apertados lá na eternidade. Que Deus nos ajude. Que hoje, o que vivemos aqui seja apenas uma pequena amostra da maravilha que vai ser viver na pátria eterna. Gostaria de saudar também aqueles nossos irmãos, amigos, pessoas que nos acompanham pela internet. Seja muito bem-vindo. Onde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo, que você sinta neste exato instante a presença do Senhor ao seu lado. Se você ainda não é um cristão, se você ainda não é uma pessoa que fez uma experiência de entrega a Jesus, a minha oração neste momento é que você possa conhecer um pouquinho mais deste grande homem, deste grande Deus que é Jesus Cristo, que tem por você um grande amor. E se me permitem agora, eu gostaria, não sei se a minha esposa e os meus filhos nos estão a assistir lá do outro lado do mundo, mas gostaria de dizer, meu bem, eu estou a ser muito bem tratado aqui, não se preocupe, eu ainda não emagreci. De maneira que estou, graças a Deus, muito bem acompanhado entre amigos, já com soldados, mas a seu tempo, ok? Muito bem, gostaria de convidá-los neste momento a abrirmos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, visto que nós vamos estudar um pouquinho, ao longo desta semana, a respeito da história e da vida de José do Egito. Como os irmãos devem saber, o título da semana de oração que temos para esta série de reflexões é Nascido para fazer a diferença. E hoje o tema da meditação é um tema estranho, talvez polêmico, mas é o nome da reflexão Família Bomba. Antes, porém, de nós começarmos o estudo da Palavra de Deus, eu sei que nós já oramos e gostaria de vos convidar a mais uma vez curvarmos a nossa cabeça para orar. Assim como você está, por favor, me acompanhe. Querido e bondoso Deus, muito bom tem sido estar aqui nesta tua santa casa de oração. Especial ainda, Senhor, é estar entre amigos, entre irmãos. Mas muito, muito melhor ainda, Senhor, é saber que nós estamos neste momento acompanhados pelo Teu Santo Espírito. E é por meio dele que nós pedimos que Tu nos possas falar. Que embora a minha voz possa ser ouvida, mas que sejam as Tuas palavras. Que seja, acima de tudo, Senhor, a mensagem que Tu tens a dar a cada um destes Teus queridos filhos. É o que Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para nós sabermos um pouquinho quem foi José e podermos entender a sua história, nós precisamos compreender o contexto familiar de onde ele vem. Há um ditado, não sei bem se é português ou se é brasileiro.
já não me consigo recordar muito bem a esta altura de algumas referências culturais na minha vida. Mas diz que a fruta não cai longe do pé. Acho que é brasileiro esse ditado, né? Quando se refere, no caso, aos filhos pela semelhança que têm com os pais. Há um outro ditado, esse é português mesmo. Eu acho que é português. Já começa a misturar as coisas. Filho de peixe, peixinho é, não é? É português ou é brasileiro? É os dois, né? Ok, muito bem. Então, nós temos muita coisa em comum e nesse aspecto. Mas para entendermos a vida de José e quem ele foi, quem veio a se tornar, é importante que nós possamos, até para valorizar melhor a história de José, nós possamos conhecer o seu contexto familiar. Antes, porém, vamos falar um pouquinho a respeito do avô, ou aliás, do bisavô de José. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, e nós vamos ler os versos 2 e 3. Gênesis, capítulo 12, os versos 2 e 3. Aqui neste texto nós encontramos Deus dirigindo-se a Abraão e fazendo-lhe uma promessa, fazendo especificamente um chamado a Abraão. Gênesis capítulo 12, o verso 2 e 3 diz: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O verso 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que na verdade Deus estava a dizer a Abraão é: meu amigo, tu vais sair de Ur dos Caldeus, vais sair provavelmente de uma das cidades mais desenvolvidas da antiguidade. Para vocês terem uma ideia, há cerca de 3.400 anos atrás, a cidade, mais 3.600 anos atrás, a cidade de Ur era uma cidade muito mais desenvolvida do que a grande maioria das cidades. Durante vários séculos, milénios inclusive, não haveria cidades, ou não existiriam cidades com a estrutura urbana de Ur. Só para ter uma ideia, Ur dos Caldeus tinha água canalizada, tinha esgotos públicos. Para nós termos uma ideia de como é que é isto, por exemplo, em termos de Europa, em termos de Novo Mundo, as cidades só começaram a ter água canalizada e serviços públicos de saneamento há coisa de uns 100, 150 anos. Eu vivi numa aldeiazinha em Portugal, em que, enquanto eu era criança, estamos a falar de alguma coisa há 25, quase 30 anos atrás, imaginem a distância de Abraão, estavam a ser feitos buracos na cidade, na aldeia, para colocação de saneamento público. Há 30 anos atrás existiam aldeias em Portugal que não tinham saneamento público. Existem regiões no mundo onde as pessoas bebem água contaminada e morrem de cólera. Abraão vivia numa cidade onde este tipo de situações não existiam, porque existia já um tipo de infraestrutura muito superior. Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus, uma cidade extremamente bem desenvolvida, extremamente organizada, muito bem estruturada, para ir viver num lugar onde ele nem bem sabia o que é que Deus tinha pensado para ele. E Deus diz-lhe: sai da tua terra e eu quero fazer de ti uma nação, quero fazer de ti uma bênção, e tu serás uma bênção para toda a humanidade. Bem, agora Abraão sai. E nós conhecemos um pouco da epopeia de Abraão. Mas ele tem um filho, este filho tem outros 2 filhos, e é aqui que nós chegamos à história de Jacó. Quem é Jacó? Bem, meus queridos amigos, nós encontramos Jacó, e eu gostaria já de convidar-vos agora a darmos uma olhada já 2 gerações, ou 3 gerações à frente, em Gênesis, no capítulo 35. E nós vamos ler os versos 16 a 22. Gênesis 35, verso 16 a 22. Abraão havia tido Isaac, Isaac teve os gêmeos Esaú e Jacó. Jacó já era pai à altura do texto que nós vamos ler agora. Mas a sua vida familiar era um fracasso. Não esqueçam, Deus queria fazer daquela família um povo que haveria de ser uma bênção para a humanidade. Mas na 3ª geração, depois do chamado feito a Abraão, aquela família parecia mais um fracasso do que propriamente um projeto de Deus. Vejam o que nós vamos ler aqui. Verso 16 do capítulo 35 de Gênesis. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto.
E aconteceu que, tendo o trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também hás de ter este filho. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, e a coluna da sepultura, que é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Então, partiu Israel e estendeu ali a sua tenda, além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. De uma forma muito sucinta, o que a Bíblia está aqui a contar é que a esposa amada de Jacó morre no parto de Benjamim, ela é sepultada, o pai, no luto em que estava vivendo, nem sequer, diríamos assim, tem controle sobre a família. O filho mais velho, Rúben, e não esqueçam, Rúben significava filho do Espírito, era o seu primogênito. Rúben vai ter intimidade com uma das concubinas do pai, com a serva justamente de Raquel. E diz a Bíblia, inclusive, que ele se deita no próprio leito, na tenda do patriarca do pai. Jacó soube disto e não fez nada. A Bíblia dá-nos a entender, quando nós estudamos mais detalhadamente a história de Jacó, que Jacó tinha se tornado num pai omisso, num homem extremamente passivo, numa pessoa que não era capaz de reagir diante dos problemas da sua própria família. Sabem, meus queridos amigos, quando nós muitas vezes pensamos na nossa própria vida familiar, talvez pensemos que a nossa experiência não seja tão desastrosa quanto a de Jacó, mas há lições que estão aqui contadas na Bíblia justamente para que nós possamos entender que os erros do passado podem, no fundo, servir-nos como uma lição e aprendermos por contraste. Há uma coisa extremamente atraente na Bíblia, é que a Bíblia é tão honesta, mas tão honesta, que mesmo a respeito dos grandes homens, ela conta os aspectos menos positivos da sua vida. Um dia, um homem chamado José Saramago, que é conhecido por muitos como um prémio Nobel da literatura, ele escreveu o seguinte, ou ele disse o seguinte a respeito da Bíblia, que a Bíblia era um manual de maus costumes. Porque a Bíblia conta coisas execráveis, fala sobre coisas impensáveis e horríveis. Mas isto atesta, inclusive, a própria honestidade da Bíblia. Porque quando nós, por exemplo, lemos as crônicas dos grandes reis da história, quando lemos as crônicas, por exemplo, dos reis da Inglaterra, estas crônicas oficiais contam sempre o lado positivo da história, o lado oficial da história, procurando beneficiar os vencedores, as pessoas que estavam no domínio. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia é de uma honestidade histórica tão grande que mesmo a respeito do fundador ou de um dos fundadores da nação, conta os detalhes mais negativos, para que, não esqueçamos de uma coisa, para que nós possamos aprender dos seus exemplos, mesmo os mais negativos. Uma das coisas mais interessantes que nós podemos perceber na história de Jacó é que a família era realmente uma família que estava a desmoronar-se. Vejam bem, Jacó tinha 4 mulheres de quem tinha filhos. A primeira, Lia, não era tão bonita quanto a esposa que Jacó amava. Mas Lia dá-lhe 6 filhos. Depois, ele casa-se finalmente com a irmã mais nova, Raquel. E ela tem, diríamos assim, dificuldades em ter filhos. Oferece ao seu marido aí uma concubina, uma serva sua, Bila, para que ela possa ter, e tem 2 filhos, que acabam por ser filhos emprestados, filhos postiços de Raquel. Lia descobre que esta estratégia estava de alguma forma a fazer Raquel, a sua irmã, a sua rival, ganhar algum prestígio. O que é que ela faz? Ela também oferece a Jacó a sua própria serva, Zilpa, e ela também tem filhos, tem mais 2 filhos. Acontece que, na realidade, o que de repente se dá conta é que nós temos uma família que tem 2 mulheres oficiais, tem 2 mulheres extraoficiais e tem 12 filhos rapazes e uma moça que são filhos de 4 mulheres diferentes. Vocês imaginem a complicação que era esta família. Imaginem.
suponham a competição que estas mulheres tinham umas com as outras. E como se não bastasse, elas instrumentalizavam os seus próprios filhos para que eles também tivessem parte ativa nestas conspirações palacianas. Era um horror. É por isso que dá para entender por que Jacó era tão passivo. Ele não conseguia lidar com aquilo tudo. 4 mulheres na vida dele era um caos. Ainda bem que ele só teve uma filha. Agora, percebam aqui uma coisa. A atitude de Jacó, em certa medida, não vai facilitar a situação. Pelo contrário, vai piorar. Nós vamos ver 4 circunstâncias, ou 4 fatores na vida de Jacó que eram responsáveis pelo estado caótico da sua família. Primeiro, Jacó foge de casa. Foge de casa por causa do quê? Porque enganou o seu irmão, Esaú, apoderando-se da primogenitura. Mas notem aqui uma coisa interessante. De quem foi a ideia? Foi de Jacó? Foi da mãe. A mãe, o lar de Isaac e Rebeca, já era um lar dividido. Um dos pais apoiava um filho e a mãe apoiava outro filho. Havia particularismos, havia preferências. Meus queridos irmãos e amigos, aqueles casais que têm mais do que um filho sabem muito bem que não se pode fazer isso, inclusive para garantir a própria integridade emocional da criança. Jacó habitua-se desde a sua infância a lidar com estratagemas astutos. Sabem, a astúcia é a inteligência direcionada para o pior. A astúcia é a inteligência emocional que se aproveita das fragilidades do oponente. De um modo geral, a astúcia, ela manifesta-se através de jogos de poder, tentando dividir para poder governar, virando as pessoas umas contra as outras. Faz com que, por exemplo, surjam intrigas, surjam conspirações. Manifesta-se, por exemplo, muito em forma de chantagem emocional. Sabem, a Bíblia diz-nos uma coisa muito interessante. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 37. Olhem só o que o apóstolo, aliás, o que Mateus conta a respeito de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 37. Jesus disse certa vez o seguinte a respeito da forma como nós devemos lidar uns com os outros, a forma como nós devemos responder às solicitações que nos são feitas. Diz São Mateus capítulo 5, verso 37. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Sabem, na verdade, muitas vezes nós somos levados, às vezes nem o fazemos intencionalmente, nem o fazemos às vezes de forma muito consciente, mas nós aproveitamos as circunstâncias. Isto é um mecanismo mental que nós nos habituamos a usar de astúcia e a manipular as pessoas, virando um contra o outro, às vezes sem muita consciência, mas vamos fazendo isto. A Bíblia diz-nos que nós não devemos usar disto, porque a base deste tipo de estratégia é a mentira. E Jesus recomenda-nos claramente que nós não devemos efetivamente ser mentirosos. Há uma outra coisa na Bíblia muito interessante. Já agora vamos abrir a nossa Bíblia ainda no livro de Salmos, no capítulo 51. Salmo 51, verso 6. Olhem só o que diz ali. Salmo 51 é o salmo do arrependimento de Davi em relação ao adultério com Betseba. No verso 6, Davi diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Uma das coisas mais importantes na vida de um cristão é nós sermos efetivamente de tal forma honestos conosco mesmos, que não precisemos usar destas estratégias, destes mecanismos, que parecem por vezes ser atalhos para resolvermos os nossos problemas afetivos e emocionais, mas que só criam problemas. Na verdade, nós devemos na família, sobretudo na família, viver de tal forma, de maneira honesta, porque é a partir da honestidade que se consegue efetivamente uma experiência familiar satisfatória. Mas havia ainda um outro fator muito grave no relacionamento da família de Jacó. O segundo fator tinha a ver, portanto, com o fato de que aquelas mulheres, elas tinham uma competição terrível entre elas. E esta competição
fazia com que toda a estrutura da família estivesse permanentemente em convulsão. Havia um equilíbrio. Quando havia paz na família, era aquilo que nós poderíamos chamar de uma paz podre, porque por debaixo existiam sempre feridas e problemas incontornáveis. As mães, de alguma forma, instrumentalizavam os seus próprios filhos, porque, vocês vejam, nós vamos ver isso mais adiante, os próprios filhos das várias mulheres que Jacó tinham também não se davam muito bem entre si. Eles só se acabaram unindo porque eles tinham um problema em comum em relação ao menino José, que era o predileto do pai. E aqui nós encontramos já o terceiro problema da família de José, ou aliás, da família de Jacó, é que José acabou por ser o filho predileto do pai. E Jacó não se coibia de modo nenhum de demonstrar a sua preferência por este filho. Meus queridos, era realmente uma situação muito complicada mesmo. E para finalizar, o quarto fator, o problema da família de Jacó, consistia na estrutura de aquilo tudo estava montado sobre uma grande mentira. Como é que Jacó se casou com aquelas mulheres todas? Não foi na base do engano? Jacó foi enganado pelo sogro, que era também seu tio, que era também seu patrão. Imaginem, muito complicado. Hoje nós falamos em relação à questão de conflito de interesses. Na vida de Jacó, tudo era um conflito de interesses. Ele tinha o sogro, que era seu tio, mas que ao mesmo tempo também era seu patrão, mas que ao mesmo tempo também era seu sócio. Aquilo era uma confusão, tudo estava errado. E é justamente neste contexto que Deus pretende fazer com que o seu plano de fazer surgir um povo acontece. Bem, sabem, meus queridos amigos, há uma coisa muito importante que talvez nós devamos pensar aqui. Como é que Deus iria solucionar aquele problema? E talvez nesse momento você esteja a pensar na sua própria família, que também não deve ser... Todas as famílias têm os seus aspectos negativos, não é? Todas as famílias têm os armários com esqueletos lá dentro. Todos nós temos as nossas histórias que não gostamos muito de contar. Todos nós temos detalhes na nossa família ou na nossa vida que de alguma forma queremos esquecer. Mas sabem, meus queridos amigos e irmãos, a história de Jacó está contada na Bíblia justamente para que nós possamos entender que mesmo que uma família como a nossa possa ter dificuldades e problemas, Deus pode fazer grandes coisas. Deus pode realizar milagres. Deus pode cumprir com a sua família, defeituosa como é. Deus pode cumprir um grande propósito. Meus queridos amigos, Deus diz isto em relação à igreja. Esta congregação, como todas as congregações do mundo, não é perfeita. Se esta congregação fosse perfeita, esta semana deixava de o ser. Porque eu estando aqui com vocês, seria a mácula, seria a mancha no pano. Eu não sou perfeito. A grande maioria de nós tem fragilidades. Mas sabem de uma coisa, meus queridos irmãos e amigos? A Bíblia mostra-nos com honestidade esta história, para que nós possamos entender que ainda existe esperança. E a esperança existe para aqueles que creem. Amanhã nós vamos falar sobre isto. Amanhã nós vamos falar a respeito do poder dos sonhos. O poder que existe em acreditar no plano de Deus. Mas há uma coisa surpreendente que a Bíblia nos mostra. É que, infelizmente, é no seio das famílias que acontecem as experiências emocionalmente mais dolorosas. Às vezes não são as piores experiências da vida. Às vezes passamos por circunstâncias piores na nossa vida cotidiana. Ser desempregado, ser ofendido pelo patrão, ser, diríamos assim, suplantado por um colega de trabalho que nos atraiçoa. Mas normalmente é no seio familiar que as situações mais dolorosas acontecem porque nós estamos desarmados. Ou seja, a relação que nós temos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos familiares mais próximos, é uma relação de confiança. E quando nós somos traídos por pessoas que são tão íntimas de cada um de nós, esta sensação torna-se muito mais dolorosa, não é? E notem, muitas vezes também surgem dentro das famílias experiências de intensa rivalidade. Há um detalhe interessante. O fato de nós termos nascido dentro de uma determinada família que tem um código, um patrimônio genético comum, tem olhos parecidos, tem formato de
de nariz e de rosto, textura de cabelo, cor de pele, não faz de nós pessoas exatamente iguais. Isto não garante que eu me vá dar bem o resto da vida com o meu irmão, ou com o meu primo, ou com o meu sobrinho, ou com quem quer que seja. O fato de nós sermos da mesma família não garante que nós não tenhamos rivalidades. Agora, acontece uma coisa muito importante, é que a família em si é o projeto que Deus tem para que nós possamos crescer espiritualmente muito mais do que mesmo dentro da própria igreja. Sobre este assunto nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais durante esta semana. Mas há um aspecto importantíssimo, querido amigo e irmão. Não desista da sua família. Acredite que, por pior que seja, ainda existe esperança para a sua família no projeto de Deus. Se você, meu caro jovem, não se dá bem com o seu pai e com a sua mãe, não desista deles. Se você, meu querido irmão, diga, irmã. Sim. Uhum. Exatamente. Amém por isso. Amém? Quem concorda com esta nossa irmã? Ok? Amém por isso. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Você mãe, você pai, você avô ou avó, talvez esteja frustrado com a vivência espiritual ou com as escolhas que os seus descendentes têm tomado. Continue orando por eles. A oração pode coisas fantásticas, surpreendentes. Acredite, continue a acreditar. Deus tem formas fantásticas e nós vamos ver isso na história de José. Tem formas impressionantes de resolver problemas familiares. Eu gostaria de poder concluir consigo a leitura novamente de Gênesis capítulo 12, os versos 2 e 3. Acredito que o plano de Deus continua a ser cumprido e Deus não falha com as suas propostas. Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3, Deus disse a Abraão: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Meu querido amigo, Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer fazer da sua família uma bênção para a humanidade. Por mais torta que ela seja, por mais complicada que ela possa parecer, por mais estranha e fora do convencional que a sua família seja, Deus quer fazer dela uma bênção para a humanidade. Você pode dizer, pastor, o pastor não conhece a minha família. É verdade, eu não conheço a sua família, mas conheço a minha família. Eu conheço de onde eu vim. Não são más pessoas. São pessoas. Alguns que estão aqui conhecem o meu pai, conhecem a minha mãe. E Deus faz coisas fantásticas com aqueles que estão disponíveis para ser usados por Ele. Gostaria apenas de terminar lendo o verso 4 ainda e uma citação da Sra. White. Diz, assim, partiu Abraão, o verso 3, abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Soube há pouco tempo, que nesta igreja a Sra. White já terá pregado. Ela disse uma coisa que eu leio todos os dias. Todos os dias eu leio esta citação, como se fosse uma maneira de me lembrar a mim mesmo o que Deus pode fazer por nós. Encontra-se no livro Ciência do Bom Viver, na página 160 e na página 161, em que o Sr. White diz algo que eu não saberia dizer de modo melhor. Não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem ao Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Meu querido amigo, deixe-me dizer-lhe com toda a honestidade, não porque sou eu que o estou a dizer, mas porque a Bíblia e a inspiração divina assim o afirma. Você pode não ser a pessoa mais talentosa do mundo. Você pode não ser a pessoa mais bonita ou mais inteligente do universo. Mas acredite numa coisa. Não há limite à utilidade que você pode ter para Deus se você não puser reservas àquilo que Deus quer fazer na sua vida. E
permita-me dizer-lhe ainda mais uma coisa. Não importa aquilo que você imagina que seja a sua vida. Se você permitir, Deus vai fazer coisas inacreditáveis na sua existência. Mas é necessário você acreditar. É necessário você estar disposto. Coisas impensáveis acontecem na vida daqueles que estão dispostos a confiar em Deus. A última citação, na continuidade, já na página 161, a Sra. White diz: a todos quantos se oferecem ao Senhor para o serviço, sem nada reter, é dado poder para alcançar resultados sem limites. Você gostaria de ser um super-herói? Você gostaria de fazer coisas das quais a humanidade se orgulhasse? Pois, meu querido amigo, o segredo está em acreditar. Deixe que Deus conduza a sua vida. Deixe que Deus faça de você uma bênção para a humanidade, uma bênção para a sua família, uma bênção para todos aqueles que lhe conhecem. Não importa de onde você vem, não importa quão desvantajosas são as suas origens, Deus pode fazer realmente de você coisas, e por você, coisas surpreendentes. Acredite, confie. Amanhã vamos estudar a respeito de como Deus pode fazer sonhos mirabolantes acontecerem. Que Deus o abençoe e que Ele nos continue a fortalecer neste santo sábado. Amém. Obrigado pela mensagem, pastor. Convido a todos para o almoço, ok? Que permaneçam conosco logo após o culto para o almoço. Vamos encerrar cantando o hino de número 14. E ao nos colocarmos em pé, aproveito para lembrá-lo que amanhã a reunião será às 7h30 da noite. Todos estão convidados amanhã, domingo, 7h30 da noite e durante toda a semana também. Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino de número 14. Tens uma doce
Nosso grande Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos tens abençoado com o conhecimento da Tua palavra. Este conhecimento que é tão precioso e que faz um diferencial significativo na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque neste momento nós também podemos compreender que mesmo que a nossa família não seja aquilo que sonhamos, ainda assim Tu podes fazer grandes coisas por meio de cada um destes membros desta estrutura familiar que podem ser falhos, frágeis e cheios de defeitos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos prometes que há solução para qualquer situação, que há solução inclusive para a própria morte, porque Jesus veio a este mundo morrer por nós. Obrigado, Senhor, porque na Tua grande providência Tu nos tens mostrado que podes fazer grandes coisas, mesmo quando uma família se está a desmoronar sobre os seus próprios problemas. Ajuda-nos, bondoso Deus. Ajuda-nos a acreditar e a estarmos dispostos a dar os passos da fé que forem necessários para que Tu faças em nós a grande obra que tens programada e planificada ser realizada. Venha, bondoso Deus, abençoar os nossos filhos. Venha, Senhor, abençoar os nossos pais. Venha abençoar, Senhor, sobrinhos, netos, todas aquelas pessoas que fazem parte do nosso agregado, para que a igreja seja forte pelas famílias fortes e conectadas contigo que dela fazem parte. Venha, bondoso Senhor, ajudar-nos a ter a coragem necessária para que, se existirem coisas a serem tratadas, que elas o possam ser. Se existirem perdão e desculpas a serem dadas, que elas também possam ser concedidas. Ajuda-nos e abençoa-nos, Senhor, e que durante esta semana, bom Pai, Tu nos possas ajudar a compreender na vida de José e da sua família as grandes lições que Tu tens para nós, famílias que vivemos no século XXI. É o que Te pedimos e agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.